Muito bem, saudações a todos. Nessa parte buscaremos um rápido entendimento sobre a aplicação do comando continue nas estruturas de iteração. Tal comando, quando acionado em um laço, interrompe a execução corrente no laço, sendo que as repetições continuam quando continue não é acionado, e o programa segue nas repetições em seu fluxo normal de iterações. Ou seja, continue ele apenas interrompe aquela repetição corrente quando ele é acionado. Se ele não for acionado dentro do laço, a estrutura de iteração ela segue seu fluxo até que uma condição seja considerada falsa com relação à declaração previamente definida pelo programador. E o programa segue com outras linhas de comando fora dessa estrutura de iteração. Agora vamos testar o uso do comando continue em uma estrutura de iteração. Vamos desenvolver um programa que efetue e apresente uma sequência de números pares até 50. Iniciando aqui o VS Code, eu vou criar o meu arquivo. Eu vou chamá-lo de pares.java. Eu vou criar a minha classe, public class pares. Os delimitadores da classe. Eu vou criar a minha função main, public static void main e o argumento string args. Os delimitadores da função main, e aqui dentro eu vou desenvolver o meu código. Primeiro eu vou declarar uma variável para valores inteiros, variável y de valor inicial 1. E agora eu vou criar minha estrutura de iterações com a instrução while. Enquanto o valor de y for menor ou igual a 50, execute-se o laço. O laço, na instrução while, ela contará com a estrutura de decisão com if e else, sendo que para if, se o resto da divisão entre um valor y e 2 for 0, então eu vou imprimir y. E assim eu terei a minha sequência de números pares. Se por algum acaso esse resto retornar um valor diferente de 0, então eu vou interromper aquela iteração, aquela repetição, e a impressão não é feita. Só vou imprimir valores pares com essa condição usando o operador de resto. Vamos à prática. Se a operação de resto entre y e 2 retorna um valor igual a 0, então eu executo o bloco regido pela instrução if, que é uma impressão system.out.println. E aqui será o valor de y. E após comandar a impressão do valor referente à variável y, eu preciso comandar o incremento. Ele é muito importante para não gerar loops infinitos. É o i++. Eu vou escolher o incremento unitário. De 1 em 1 unidade, eu vou atualizando o valor de y. E caso contrário, se o resto da divisão entre y e 2 for diferente de 0, eu vou utilizar um bloco de comandos regidos por else, que será o comando continue. Só que antes dele, eu preciso comandar um incremento também, um incremento referente à minha variável y, um incremento unitário. Então, tanto para if quanto para continue, eu preciso comandar os incrementos unitários. Se eu não fizer isso, a minha estrutura ela incorre em um loop infinito. Ela não para, porque o y sempre será considerado 1 e eu preciso atualizá-lo em ambas as instruções. E este aqui é o meu programa, eu vou rodá-lo. E aqui está. Eu vou aumentar a seção do terminal. O y se inicia de 1, só que com o uso da estrutura de decisão, com if e else. Se o resto da divisão entre um valor de y e 2 for igual a 0, então eu vou imprimir o valor de y, seguido do incremento unitário. Eu insiro mais uma unidade ao valor de y para a próxima repetição. Caso contrário, se o resto da divisão entre y e 2 for diferente de 0, eu realizo esse incremento unitário para atualizar y e em seguida eu interrompo a repetição corrente para que ela não continue naquela iteração e passe para a próxima repetição do laço.
E assim seguem as exclusões desses valores ímpares com relação a y e a impressão dos valores pares com relação ao próprio y, não esquecendo de inserir o incremento unitário. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima.